Vamos falar sobre a história econômica da Indonésia. A gente está falando de uma potência do G20, viu? A quarta nação mais populosa do planeta. Mas olha, a história dela não é uma linha reta de crescimento. É um épico de fortunas gigantescas, colapsos brutais e reinvenções que, sinceramente, são surpreendentes. Hoje em dia, a Indonésia é sem dúvida um gigante econômico ali no Sudeste Asiático. Mas para a gente entender o futuro dela, a gente precisa olhar para o passado. E que passado turbulento, viu? Um caminho que passou longe de ser uma linha reta. E aqui está a chave de tudo. A economia da Indonésia não sobe de forma constante. Ela se move em ciclos. Crises devastadoras que, por sua vez, acabam forçando reformas radicais. É um padrão que se repete, sabe, há séculos e que define a nação até hoje. Ok, para entender esse ciclo, a gente vai viajar por 400 anos de história. Desde a arquitetura colonial até os desafios de agora. Vamos mergulhar fundo nesses mecanismos de criação e destruição que moldaram esse arquipélago. Bom, nossa história começa lá atrás, na era colonial. Para entender a Indonésia moderna, a gente tem que voltar uns 300 anos para o domínio holandês. Foi ali que o DNA econômico do país foi criado. Uma economia construída para extrair recursos naturais. Um padrão que, como a gente vai ver, persegue a nação até hoje. E o coração desse sistema era o chamado Kulturstelsel, mas não se engane, não era só sobre agricultura. Era uma reengenharia social e econômica em massa. O Estado colonial basicamente forçava aldeias inteiras a abandonar suas próprias culturas para produzir para exportação. Tudo para maximizar os lucros que iam lá para a Europa. O mecanismo era brutalmente eficiente. Pensa só, as aldeias plantavam, as novas fábricas do Estado processavam e os navios exportavam. A Holanda enriqueceu, chegando a financiar o próprio orçamento nacional com esses lucros. Mas na Indonésia, o sistema simplesmente destruiu indústrias locais, como a têxtil, e tornou a economia totalmente dependente e, bem, vulnerável. E aqui a gente vê o primeiro grande baque do ciclo. Quando a Grande Depressão atingiu o mundo, lá em 1930, a economia indonésia, que era toda construída na exportação de açúcar, simplesmente desmoronou. Foi a primeira lição brutal. Quando você depende dos outros, a crise deles vira sua catástrofe. Depois da independência, o pêndulo balançou com tudo para o lado oposto. Sob o presidente Sukarno, a nova palavra de ordem era nacionalismo. O objetivo era claro: desmantelar o sistema colonial e colocar a economia sob controle do Estado, custe o que custar. Nessa nova era, a ideologia política passou por cima da lógica econômica. Empresas estrangeiras foram nacionalizadas, muitas vezes entregues a aliados políticos sem nenhuma experiência. O governo gastou fortunas em projetos de prestígio e conflitos militares, financiando tudo do jeito mais simples e perigoso, imprimindo dinheiro sem parar. E a consequência dessa política foi, bem, matematicamente inevitável. A inflação disparou para impressionantes 1000% ao ano. Imagina isso? Os preços simplesmente perderam o sentido. A economia parou de funcionar. A tentativa de construir uma nação orgulhosa resultou num colapso econômico total. Essa citação resume bem o resultado. Uma economia em frangalhos, uma das rendas per capita mais baixas do mundo, o sonho nacionalista sem disciplina fiscal virou um pesadelo. E esse desastre todo, claro, preparou o terreno para a próxima, e talvez mais brutal, virada no ciclo da Indonésia. Do caos surge a nova ordem do general Suharto. E foi uma inversão de 180 graus. A ideologia foi deixada de lado. A nova religião era a estabilidade e o desenvolvimento econômico, a qualquer preço. E esse slide aqui, olha, ele ilustra de forma brilhante as duas faces dessa era. De um lado, um milagre tecnocrata. Numa ironia da Guerra Fria, uma equipe de economistas pragmáticos formados em universidades americanas, a chamada máfia de Berkeley, conseguiu domar a inflação e usar a riqueza do petróleo para tirar milhões da pobreza. Do outro lado, um sistema de clientelismo profundo, onde a família e os amigos do ditador recebiam monopólios, criando uma fragilidade imensa bem debaixo da superfície do crescimento. E essa fragilidade escondida explodiu com a próxima grande crise do ciclo, a crise financeira asiática de 1997, ou Krismon, como eles chamam por lá. E aqui está o ponto crucial. Dessa vez, a bomba relógio não era a dívida do governo, era a dívida massiva e mal gerida do setor privado. Em meados de 97, tudo parecia perfeito. O investimento estrangeiro entrava, a rúpia estava estável. A Indonésia era um dos tigres asiáticos. Ninguém, mas absolutamente ninguém, viu a tempestade que estava se formando no horizonte.
Então, o ponto crucial é este. O contágio financeiro que veio da Tailândia fez a rúpia despencar para mais de 16 mil por dólar. As empresas indonésias, que tinham dívidas enormes em dólar sem nenhuma proteção cambial, foram à falência da noite para o dia. O colapso foi tão severo que derrubou o regime de Suharto, que já estava no poder há 32 anos. Agora vamos avançar para a era contemporânea, para as reformas do presidente Joko Widodo, o Jokowi. Esse período representa outro grande pivô econômico que muita gente chama de Jokonomics. No coração da estratégia dele está a hilirização, ou downstreaming. A lógica é simples, mas ao mesmo tempo radicalmente ambiciosa. Em vez de continuar com aquele padrão colonial de exportar matéria-prima barata, a Indonésia agora simplesmente proíbe a exportação. O objetivo? Forçar o mundo a construir as fábricas dentro da Indonésia. E os resultados, como esse gráfico mostra, são impressionantes. O valor das exportações de níquel processado explodiu de 3 para mais de 30 bilhões de dólares. A aposta é clara: usar a riqueza mineral do país para se tornar uma superpotência na cadeia de produção de baterias para carros elétricos. Então, depois de séculos nesse ciclo de crise e renascimento, a Indonésia enfrenta agora o seu desafio final. O que poderia impedir que essa potência finalmente se torne um país rico? Essa tabela resume toda a nossa viagem. Repara só nos contrastes gritantes. A hiperinflação da velha ordem contra o crescimento explosivo de 7% da nova ordem, movida a petróleo. E depois, a era reformaci, que é o período pós-ditadura. Ali, a Indonésia se tornou uma democracia, descentralizou o poder, estabilizou a economia e surfou um boom de commodities, que impulsionou o consumo. Foi um crescimento sólido, mas que, no fundo, só reforçou a velha dependência de recursos. O principal obstáculo para a Indonésia se tornar uma nação rica até seu centenário em 2045 é a chamada armadilha da renda média. É o risco de um país estagnar, sabe, de ficar velho antes de ficar rico. Portanto, o desafio é este. Para escapar dessa armadilha, a Indonésia tem que fazer o que nunca fez antes. Tem que quebrar finalmente o padrão de 400 anos de dependência de recursos naturais. O sucesso não vai mais vir do subsolo, mas sim da qualidade das suas instituições e, acima de tudo, da educação do seu povo. E assim, a questão final permanece. A história econômica da Indonésia é uma de resiliência notável, mas a dependência de recursos, seja de especiarias, açúcar, petróleo ou agora níquel, é a grande continuidade. A aposta no downstreaming é a tentativa mais audaciosa de quebrar esse ciclo. Será que dessa vez vai ser diferente? A resposta, ela vai definir o próximo capítulo da odisseia econômica deste arquipélago.